Quando morar é um privilégio, não é mais um direito, é um dever. Oi, gente, eu sou o Guilherme Boulos, da rede de colunistas da Mídia Ninja, e estou aqui hoje para falar sobre o problema da moradia e as ocupações de terra no Brasil. Tem gente que acha que as pessoas que ocupam terra ocupam porque são vagabundos, porque querem fazer bagunça. Olha, será que é isso mesmo? Em primeiro lugar, nós temos que falar aqui sobre o direito à propriedade. Muita gente que critica as ocupações, que diz que é ilegal, que é absurdo, que é tomar o que é dos outros, esquece uma coisinha. No Brasil, o direito à propriedade privada não é absoluto. A Constituição diz sim que as pessoas podem ter uma propriedade, mas coloca que essa propriedade tem que cumprir uma função social. Uma propriedade que está numa situação ociosa, vazia, jogada, abandonada, está em situação ilegal. Ela não está cumprindo a função social. E a ocupação busca exatamente garantir que ela cumpra uma função. No caso, uma função de moradia popular. A lógica das nossas cidades não é feita para atender o direito da maioria, mas para assegurar o lucro de alguns. As grandes construtoras e empreiteiras têm um poder imenso no Brasil. Nós sabemos, financiam as campanhas eleitorais de quase todos os partidos. Com isso, as construtoras ganham uma enorme influência nas decisões de política urbana. Para onde vai cada terra? Onde vai ser construído o shopping, o hospital, a casa? Isso acaba por aprofundar, agravar o problema da especulação imobiliária, que é quando os terrenos começam a valorizar demais. A princípio pode parecer uma coisa boa, a cidade está se valorizando, muito pelo contrário. A valorização exclui a maioria, que é quem não tem como pagar por ela. O que acontece com isso é que tem mais gente sem conseguir pagar aluguel, mais gente sem teto. As nossas cidades, por isso tudo, acabaram por se tornar uma verdadeira máquina de criar sem teto. Tem uma outra coisa que é parte disso. De um lado, tem muita gente sem casa. De outro, muita casa sem gente. Vejam só, são 6 milhões e 60 mil famílias sem moradia no Brasil. E, ao mesmo tempo, são 7 milhões e 200 mil imóveis vazios no país. Para resolver o problema de moradia no Brasil, na prática, não precisava construir nenhuma casa nova. Bastava desapropriar e distribuir aquelas que estão ociosas. Esse é um problema brutal de distribuição e que faz também com que se agravem os conflitos, agravem as tensões e que as pessoas sejam levadas necessariamente a ocupar. Mas mesmo assim, será que é certo ocupar? Vamos ver então. As pessoas olham muito quando famílias de trabalhadoras e trabalhadores ocupam nas periferias, nos centros, buscando minimamente o direito a um pedaço de chão. Poucas vezes a gente vê essas mesmas pessoas se indignarem quando vêm grandes empresas, conglomerados que parecem limpinhos, invadindo e tomando áreas públicas na mão grande. Não sei se você sabe, mas em São Paulo, o Clube Pinheiros, um dos clubes da elite da cidade, está em área pública de forma irregular, assim como o Shopping Eldorado. No Rio de Janeiro, em Paraty, uma mansão dos Marinho, donos da TV Globo, invadindo irregularmente a área de preservação ambiental. Em Brasília, várias mansões de políticos no Lago Sul estão também em invasão de área pública. Quando uma grande empresa, um shopping, um clube, entra numa área pública para lucrar, para ter um benefício para ele, isso sim é invasão. Agora, quando milhares de pessoas que não têm onde morar, não têm acesso a esse direito básico garantido na Constituição, entram numa terra, isso é ocupação. Pensa só, alguém que tem uma renda baixa, consegue um financiamento de casa num banco? A grande maioria dos brasileiros não tem condições de ter acesso à moradia dessa forma. Ocupar não é uma escolha, é resultado para milhões de pessoas de uma falta de escolha. Ninguém leva seus filhos para ficar num barraco de lona, pisando no barro porque gosta, porque acham bonito. As pessoas que ocupam terra, ocupam porque não tem outra alternativa para morar e para lutar por um direito que é básico de todos nós. Mas de onde essas pessoas vêm? Ora, a maior parte das pessoas que vão e participam de ocupações nas cidades brasileiras são pessoas que, como muitos de vocês, está pagando aluguel e não consegue mais pagar. O aluguel subiu e o salário ficou igual. Há ainda aquelas pessoas que moram de favor, num puxadinho, no cômodo de fundo, na casa de parente. Há ainda quem mora na área de risco, que toda vez que chove, inunda a casa. Ou às vezes está com risco efetivamente de deslizar, cair o seu barraco. O sem-teto no Brasil tem cara, tem rosto, tem cor, tem classe social. E são pessoas reais
que vivem muitas vezes os mesmos problemas que você, numa situação mais grave e por isso chegam à necessidade de ter que ocupar um terreno. Por tudo isso, quando morar torna-se um privilégio, ocupar não é só um direito, é um dever.